genérico, medicamento genérico, 15 anos, uma importante conquista para a sociedade brasileira. E, de fato, é. O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, com alguns dados, é o quanto o genérico possibilitou acesso, o quanto é importante para a população brasileira, para a política pública e, principalmente, para o avanço da indústria farmacêutica aqui estabelecida. A gente agora arrumou um conceito, essas coisas de marqueteiro, né, mas é um conceito muito real. Genéricos não são apenas medicamentos, mas isso que eu falei, o principal instrumento de saúde pública e disponível no país para solucionar o grave problema da falta de acesso a medicamentos, que ainda afeta dezenas de milhares de cidadãos brasileiros. Bom, o genérico foi criado em 1999, vocês conhecem bem, alterado pela 6360, né, que alterou a 6360, e que define que o medicamento genérico é similar a um produto de referência inovador, que se pretende ser com esse intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou a renúncia de uma patente, ou seja, quando acaba a patente, se não houver nenhuma outra questão jurídica, e hoje a gente até se depara com alguns problemas desse tipo, mas a gente pode ter um genérico. As empresas começam a desenvolver seus produtos, normalmente 2, 3 anos antes de expirar uma patente, porque genérico não é uma cópia simples. Os primeiros genéricos foram lançados em fevereiro de 2000. E eu me lembro que, naquela época, a gente ficou muito receoso, né, de como é que ia se comportar esse mercado. E é muito bom ver onde é que o genérico chegou. Na época, a gente tinha como premissa, né, o preço baixo, o salto de qualidade de medicamentos comercializados no território nacional, do ponto de vista sanitário, a introdução do medicamento com comprovação de bioequivalência em relação ao produto de referência, o que não era solicitado para os similares, né, só agora, né, que os similares começam a se adequar a ter que provar, através da bioequivalência, que eles realmente são iguais, mas esse já é o pressuposto do genérico. A intercambiabilidade, até hoje, até esse momento, é um tributo garantido somente ao genérico por meio dos testes de qualidade, segurança e eficácia, e os genéricos estão disponíveis para mais de 95% das doenças conhecidas, das mais simples às mais complexas. Quem pôde catalogar isso foi o Ministério da Saúde, que garante que genérico é capaz de cobrir quase todas as necessidades. Padrão de qualidade internacional, né, que permite que os genéricos sejam exportados para os Estados Unidos, União Europeia, Ásia e América Latina. Muitas das indústrias que estão aqui exportam produtos genéricos, e isso deixa claro o quanto o nosso padrão de fabricação e qualidade, e principalmente, o fato de ser condizente com os marcos regulatórios internacionais, o quanto isso é importante para as nossas indústrias. Na qualidade do genérico, nós temos aí a farmacovigilância feita pelas próprias empresas, né, que a RDC 4 prevê que os detentores de registro têm que promover e desenvolver ações de farmacovigilância. Tem o PROVEM, que é o Programa Nacional de Verificação de Qualidade, que é feito aí com os laboratórios oficiais e NCQS, que monitora a qualidade dos medicamentos, não só dos genéricos, né, mas de todos os medicamentos. E o SIAC, que é o Sistema de Informação de Acidentes de Consumo, também, que é uma parceria do Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, também, para verificar a qualidade dos produtos que estão disponibilizados hoje nos pontos de venda. Na questão do acesso, e, como eu disse, os milhares de brasileiros que não conseguiam se medicar ou que tinham dificuldade de dar continuidade ao tratamento por impossibilidade econômica, encontraram nos genéricos uma alternativa viável para se medicar corretamente. Me lembro que, antigamente, a gente dizia que, numa receita, se ela tivesse 3 produtos prescritos, a população só poderia adquirir um. E, basicamente, não era aquele que era o importante para aquela patologia que ele tinha. Se era um antibiótico, às vezes era muito caro, não conseguia comprar, acabava comprando só uma vitamina. O genérico mudou essa realidade quando veio também para ajudar a regular preço. Então, o genérico oficialmente é 35% mais barato que o referência, e o custo do consumidor final, em média, a gente tem verificado que esse preço chega a ser menor, 60% em média. Não é difícil você encontrar até uma referência mais barato do que o genérico, o que é muito bom, porque a população pode escolher o que vai comprar e se medicar. No avanço do genérico, em 2000, nós tínhamos 63 princípios ativos. Hoje, nós temos 436. E como essa apresentação foi feita em fevereiro, que era o dado que a Anvisa tinha disponibilizado, e mais registros têm saído, então esses números são maiores. Eram 144
3.102 registros, 3.591 agora, eram 702 apresentações, hoje nós temos mais de 21.000 apresentações, eram 8 laboratórios que participavam desse mercado, hoje são 117 laboratórios. Isso significa que o genérico é atrativo o suficiente para fazer com que as empresas possam mesclar os seus portfólios e introduzir o genérico nas suas linhas de produto. Aqui a gente tem um quadro de evolução do mercado com a entrada do genérico e a gente percebe qual é a fatia que o genérico ocupa no mercado total. Hoje, a gente tem 27,9% do mercado e a gente, quando vai... Até a Anvisa questiona muito esse dado, eu uso o IMS, porque eu tenho que ter um dado para balizar sempre as apresentações que a gente vai fazer, mas aí é só varejo, né? Não tem compra pública, não tem hospital, então a gente sabe que a gente tem pouco mais de 30% do mercado daquilo que é consumido de genérico no Brasil. Antes da lei do genérico, nós tínhamos aí o produto de referência, o similar, e agora a gente tem a terceira categoria, né, que é a categoria dos genéricos, com essas apresentações que deixa bem visível para o consumidor saber o que ele está levando. Há uns 2 meses, mais ou menos, eu recebi um convite para participar de uma audiência pública que questionava principalmente a qualidade dos produtos, similares e genéricos, não era só genérico. Mas eu tive a oportunidade de dizer para o parlamentar que está propondo essa audiência pública, que deve se realizar aí nos próximos dias, que não era razoável pensar que uma empresa produzisse um medicamento de referência e, ao retirar a marca dele, ela tirasse a qualidade do produto. Nós trabalhamos, hoje em dia, as empresas com lote-mãe. Então, se embala como referência, se embala como similar e se embala como genérico. Então, não há hoje que se questionar a qualidade de produto, produção, processo produtivo. As nossas indústrias estão muito bem capacitadas e não permitiriam esse tipo de deslize na sua formulação e na produção. O Axê tem como referência o Nisolid e tem a Nimesulida genérica, é o mesmo produto fabricado no mesmo, é o mesmo lote, né? Que vai para o ponto de venda. A Merck também tem glifage e assim nós temos outros, né, sucessivos produtos dessa forma, né? Você tem Novartis, tem Sandoz, tem produtos que a Sandoz não fabrica nos seus parques, fabrica em parte nenhuma do mundo e adquire da fábrica da Novartis. Sendo genérico, uma pesquisa recente da Close-Up, de abril de 2004, mostrou que 65% dos medicamentos prescritos hoje já são prescritos na forma genérica. E, como eu disse, mais de 95% dessas doenças catalogadas pelo Ministério da Saúde podem ser tratadas com esses medicamentos. É daí que a gente vê como a prescrição ajuda e atesta a qualidade e a eficácia desse produto. Numa outra pesquisa também, a gente tem o dado de que, dos 20 medicamentos mais receitados no Brasil, 13 são genéricos. Essa também é uma aferição que o Close-Up fez. E nós temos aí os produtos de vários laboratórios, sejam eles de capital nacional ou capital estrangeiro. Uma pesquisa recente da Datafolha, que mais ou menos foram 2.000 e poucas pessoas entrevistadas, mostrou que 58% dos consumidores consideram o genérico tão confiável quanto o medicamento de referência, e quase 80% compraram ou costumam comprar medicamento genérico. Genérico, vocês que trabalham com medicamento todo dia, dispensam nas farmácias de vocês ou prescrevem, vocês sabem que o genérico cobre boa parte das doenças crônico-degenerativas, e que são doenças que as pessoas tomam os medicamentos de forma contínua. Não é razoável pensar também que alguém tomasse um medicamento de forma continuada se ele não fosse eficaz. Então, hoje, a sociedade em geral compra genéricos, hospitais públicos, hospitais privados, Sírio-Libanês, São Luís, entre outros, né, o próprio Einstein, secretarias estaduais e municipais de saúde, Ministério da Saúde. E o medicamento genérico governo que pretende suficiente em relação à produção de genéricos e, consequentemente, na ampliação da fabricação. Existem programas de governo, o Saúde Não Tem Preço, de oferta gratuita de remédios contra hipertensão e diabetes, desenvolvimento de programas nacionais de prevenção de câncer, reabilitação de pessoas com deficiências, atenção aos idosos. Esses programas dispensam os genéricos.
E, na lista oficial dos medicamentos disponibilizados pelo Programa Farmácia Popular, 85% dos medicamentos dispensados hoje são genéricos. Aí eu vou mostrar um pouquinho da evolução do mercado de genérico em vendas, né? As empresas farmacêuticas, né? O tamanho dessas empresas, o tanto que o genérico ajudou o mercado farmacêutico a crescer. Se a gente olha dado mês a mês, é sempre o genérico que cresce mais do que o mercado total, puxa a venda do setor. Agora. Aí, a gente tem os números de abril, né, do IMS. Acho que o IMS fez uma apresentação hoje de manhã, deve ter detalhado mais esses números, mas o mercado de genéricos, o faturamento desse setor deve avançar acima dos 20% nesse ano, puxando o crescimento das vendas, como eu disse, da indústria brasileira, que também, segundo o IMS, deve crescer aproximadamente 15% em valores. Nos primeiros 4 meses de 2014, o genérico cresceu em unidades 11,8%, o mercado total 7,7%, o que corrobora, em comparação com o mesmo período do ano passado, né? O que corrobora com um dado que eu passei para vocês anteriormente. A participação do genérico nos estados, a gente sempre é questionado por que determinado estado, que é, às vezes, mais pobre, né, que não tem uma participação muito grande de genérico. E eu costumo dizer que os estados, eles têm participação pequena em tudo, né? Você pega o Acre, tudo vende menos no Acre. O que vende mais vende em São Paulo, vende nos mercados onde o poder aquisitivo é maior, onde a informação é maior. Mas nós, na Progenev, temos trabalhado bastante com a comunicação para todos os veículos, para dizer para a população que ele tem uma alternativa, que ela tem uma alternativa eficaz e segura para trocar quando for possível. A gente tem um dado que esse dado é muito conservador, porque nós usamos, para formar esse dado, somente a diferença de 35%. Se a gente for usar a diferença de 50%, nós vamos ter, obviamente, uma economia muito maior. Mas, de tudo que foi vendido genérico até hoje, com a diferença de 35%, a população economizou mais de 47 bilhões de reais. É uma economia bastante significativa. O gasto público também com a aquisição de genéricos, né, uma pesquisa do Hospital Samaritano, junto com a GV, o Ministério da Saúde, no âmbito aí do PROAD-SUS, demonstra que a lei de genéricos gerou economias significativas e que fornecedores de medicamentos genéricos em licitações públicas provocam, só de entrar, uma redução média de aproximadamente 7% no preço dos produtos adquiridos. O ranking das indústrias nos orgulha muito, né? Entre as 10 maiores empresas no país, 8 comercializam medicamentos genéricos. Os genéricos estão aí nessas empresas, e vocês podem olhar onde é que as empresas estavam. A MS, por exemplo, era a 29ª em 1999, e desde 2010 ela vem sendo a primeira. Hipermarcas, Sanofi, Teuto, Eurofarma, Axê e a União Química, que não tem genérico, e a Bayer não tem genérico, dessas 10 que estão entre as 10 maiores empresas hoje comercializando produtos no Brasil. Uma coisa que é muito positiva também, um dado que é muito positivo, é que 90% daquilo que é comercializado é produzido localmente. Então, 90% são desenvolvidos e produzidos no país, o que gera capacidade tecnológica, gera... não é que gere só volume, eu costumo dizer. Eu que acompanho esse mercado desde o início, eu entrei no mercado de genéricos em 2000, com a vinda da Ixal, e eu olho para as empresas e vejo quanto elas se capacitaram, quantos parques fabris cresceram e são robustos. A gente tem a oportunidade de visitar plantas em outros países, e as nossas plantas aqui instaladas, mas não deixam absolutamente nada a dever a nenhuma planta internacional. Muito pelo contrário, existem plantas muito antigas lá fora, e nós temos plantas muito novas aqui. O genérico também trouxe investimentos importantes. O rigor regulatório que garante a qualidade dos genéricos demandou investimentos superiores a R$1,5 bilhão nesses últimos 10 anos em ampliação e construção de parques fabris. Parte para adequação de boas práticas, desenvolvimento de novos genéricos, ampliação de capacidade produtiva e os testes que são necessários, né, bioequivalência e equivalência farmacêutica. Nós temos como desafio ampliar a divulgação do que é o genérico, e o quanto ele é importante para a população, e o quanto
a dispensação tem que ser feita da forma correta. Temos trabalhado muito em conjunto com outras entidades. Essa não é uma bandeira só da Progenéricos. Temos trabalhado com Sindusfarma, Interfarma, Lanac e Sindfargo, enfim, todas as associações, buscando a desoneração tributária para que as pessoas possam, a exemplo do que acontece com o medicamento de linha veterinária, não ter imposto, né? Eu acho que é perverso isso. Lutamos muito para o cumprimento da Lei de Propriedade Industrial. A patente ela é necessária, precisa para a inovação, mas ela não pode ser abusiva. Acabou o tempo daquela patente, temos que ter o genérico correspondente. Então, na divulgação, a gente vem trabalhando junto aos médicos da rede particular, do SUS, diretamente com os usuários, profissionais de saúde, para a sustentação da confiança no produto, para maior adesão de tratamento. A intercambiabilidade, somente o genérico pode ser trocado pelo produto prescrito. Os profissionais de farmácia têm papel determinante no cumprimento dessa legislação. Hoje, essa legislação está sendo discutida, porque o similar agora, até 2014, tirando o MIP, que tem até 2017, mas tem que provar que ele é um genérico. Ele vai ter que fazer bioequivalência, né? Vai ser um genérico de marca. Então, como é que a comercialização vai ser feita, e tudo isso vai depender da norma que a Anvisa vai criar. Essas associações que eu citei aqui, hoje, estão trabalhando no sentido de manter o... Eu acho que nós vivemos um momento bom. A comercialização está boa, a dispensação está boa, as fábricas estão crescendo. Acho que mexer no modelo de negócio requer muita cautela. E a Anvisa, também muito a pedido das associações também, junto ao ministro da Saúde, e lançou uma portaria no ano passado que faz com que nós, do setor, nos sentemos para discutir como é que vai ser esse novo modelo. Teremos uma 4ª categoria de medicamento? Me parece que não. Teremos redução de preço para aqueles produtos que quiserem dizer que são intercambiáveis, ter esse atributo, isso está em discussão. É uma discussão séria, não tem sido uma discussão fácil, mas tem sido uma discussão muito apropriada, feita no fórum correto. Então, acho que, em breve, a Anvisa... temos reunião ainda semana que vem, depois, obviamente, a Anvisa vai dar uma portaria para que nós possamos discutir, ou uma RDC, vai à consulta pública. Então, nós temos aí um caminho ainda para percorrer. Mas é importante saber que os medicamentos que diziam que eram parecidos ou similares, e agora, se quiserem ser genéricos e que são exatamente iguais, que fizeram testes de bioequivalência. Alguns não quiseram fazer, outros não puderam provar a bioequivalência e saíram do mercado, mas esse é um processo que ainda está em andamento. Desoneração tributária, como eu falei, a carga tributária para medicamentos, vocês sabem bem, é superior a 35%, é um mecanismo perverso, e nós estamos trabalhando para reduzir ou eliminar a carga tributária para contribuir para a redução do preço e ampliar o acesso. No que diz respeito à patente, nós temos tido cuidado de trabalhar, temos atuado em bastantes ações como assistentes, e às vezes como amigos cure, que é um instrumento jurídico também, para poder ter a correta aplicação da Lei de Propriedade Industrial. Quanto mais disponíveis, medicamentos mais disponíveis no mercado, a maior possibilidade de acesso. Os fabricantes genéricos vêm trabalhando na construção de uma plataforma de desenvolvimento e produção de drogas de alta relevância terapêutica no Brasil, né, que vai refletir o desenvolvimento da nossa indústria, a melhoria no acesso a tratamentos de alto custo e o melhor equilíbrio dos gastos públicos e da balança comercial. Nós estamos falando aqui de medicamentos biológicos. A robustez do genérico deu às indústrias a oportunidade de poder avançar. E muitas indústrias, os meus associados, né, dos meus associados, pelo menos 8 deles estão trabalhando com parcerias e estão trabalhando também sozinhos com biológicos, né? Na Progenéricos, nós somos 16 empresas associadas, respondemos por 90% do mercado brasileiro de genéricos, e eu tenho muito orgulho de poder ajudar essa associação e essas empresas que fazem parte dela a consolidar os seus mercados. E esse é o nosso papel. A nossa missão é ampliar acesso, consolidar o mercado e contribuir para a melhoria das condições de saúde pública no Brasil, e que passa pela farmácia de vocês e passa pelo trabalho que vocês fazem no ponto de venda. Então, eu quero só agradecer e dizer que nós estamos muito felizes, porque são 15 anos de uma política bem-sucedida, de uma política que deu conforto à sociedade, aos empresários e ao Estado brasileiro, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder contar isso para vocês. Obrigada.